No reino animal, existem alguns animais que costumam ser perigosos para os humanos. Isto porque muitos deles usam estes comportamentos perigosos apenas para se protegerem. Muitas vezes, quando falamos em animais perigosos, muitas pessoas imaginam em leões, tigres, crocodilos, entre outros. Mas se todas essas pessoas, incluindo você, pensassem um pouco mais profundo e com mais atenção, provavelmente iria conhecer animais mais perigosos do que parece. Por isso que no vídeo de hoje, você vai conhecer os 10 animais que você deve correr imediatamente sem olhar para trás. E seja bem-vindo a este canal. Os barbeiros também são conhecidos como insetos beijadores. Como eles às vezes são chamados de insetos beijadores, eles beijam você, mas este não é um beijo comum, é o beijo da morte. Cerca de 130 dos membros triatomíneos, ou seja, transmissores da doença de Chagas, são referidos como barbeiros ou insetos vampiros. Quando estes insetos beijam uma vítima, podem transmitir um parasita conhecido como Trypanosoma crucis. Este parasita é o único responsável por uma doença incrivelmente perigosa, conhecida como a doença de Chagas. Este inseto pode matar mais de 12.000 pessoas anualmente. Uma vez mordida, uma vítima não apresentará nenhum sintoma por até 2 meses, e quando começar a sentir os sintomas, já é tarde demais. A doença dos barbeiros só piora com o tempo. 45% das vítimas desenvolvem doença cardíaca de 10 a 30 anos após a infecção inicial, o que pode levar à insuficiência cardíaca. Então, se você vê um desses bichinhos vagando pela sua casa, tente não deixar que eles te dão uma infecção de um parasita e nem tocar em você. O polvo de anéis azuis é muito incomum ser encontrado no recife de corais dos oceanos Índico e Pacífico e é capaz de dar uma mordida tão poderosa que é fatal para os humanos. O que torna este pequeno polvo tão mortal é uma molécula chamada tetrodotoxina, que é basicamente uma potente neurotoxina encontrada na glândula salivar do polvo de anéis azuis e está conectada ao seu bico. Agora, se você tiver azar de ser picado por este animal, a tetrodotoxina irá primeiro começar completamente a atividade dos canais de sódio em suas células nervosas. Isso resultará em dormência perto da área da mordida, seguida de paralisia, e se você não receber atendimento médico, a insuficiência cardíaca começa. Isso acontece porque quando a tetrodotoxina se liga a um canal de sódio, o veneno passa para um íon de sódio e passa pelo canal que impede que as células nervosas se comuniquem com seu cérebro. A pior parte é que se você for mordido por um polvo de anéis azuis, estará completamente ciente de seu entorno, poderá sentir a dor, mas você simplesmente não poderá se mover, respirar ou realmente fazer qualquer coisa. O pior é que não há antídoto, ou melhor, remédio para combater o veneno. Então, o único tratamento para uma mordida de polvo de anéis azuis é ligar a vítima a um ventilador e manter o controle de sua frequência cardíaca até que a toxina saia naturalmente de seu corpo. A maioria daqueles que sobrevivem nas primeiras 24 horas se recuperam completamente. A lagarta de fogo é um exemplo perfeito da antiga expressão de não julgue um livro pela capa. Esta pequena lagarta fofa é um dos insetos mais perigosos do mundo. Apenas esfregar uma parte do corpo contra esta coisa pode trazer sua vítima um mundo de dor. Na verdade, são aqueles pelos fofos que tornam esta lagarta tão mortal. Quando uma lagarta do fogo escova ou esfrega contra a pele de uma pessoa, seus pelos venenosos cavam profundamente na pele da vítima, causando uma intensa sensação de queimação e uma erupção na pele. Mas a boa notícia é que a dor pode durar apenas algumas horas e não tem nenhum efeito a longo prazo.
Mesmo que os lores lentos possam parecer fofos, você deveria pensar 2 vezes antes de aproximar de um deles. Apesar de ter uma aparência inofensiva, os lores lentos podem dar uma mordida mortal, que é embalada com veneno potente o suficiente para produzir a carne em poucos minutos. Sim, você ouviu dizer que uma mordida dessas pequenas criaturas não é de brincar. Eles têm glândulas que secretam óleos venenosos sob suas axilas, e quando eles lambem essas glândulas, sua saliva se mistura com o óleo e cria uma mistura mortal dentro de sua boca. Essa mistura de suor e saliva, armazenada nas ranuras de seus caninos, entrega uma mordida brutal, forte o suficiente para perfurar a carne e ossos. Uma vez o lore lento morde a sua vítima, a sua carne começa a apodrecer com o resultado do veneno potente. A boa notícia é que os lores só usam este veneno só para se defenderem, ou seja, quando se sentirem ameaçados. Enquanto o veneno não é suficientemente poderoso para derreter humanos, ainda não é completamente seguro. A mordida de um lore lento pode fazer com que você entre em choque anafilático e caia morto com o resultado de uma reação alérgica grave que ocorre no seu sistema imunológico. O sistema reage às toxinas da mordida, libera uma série de produtos químicos que fazem com que sua pressão arterial despenque e suas vias aéreas se apertem. Isso fará com que o seu corpo comece a sufocar e colocará seu corpo em choque. A reação alérgica pode ser interrompida com uma grande dose de adrenalina, como por exemplo de uma EpiPen, mas os EpiPen são apenas uma cura temporária. Quando a adrenalina passar a voltar a estaca zero, a pessoa terá que ir imediatamente para a sala de emergência, porque há uma boa hipótese de que assim que a adrenalina passar, você poderá experimentar um choque anafilático novamente. Os peixes-aranha são incrivelmente pequenos, não crescendo muito mais do que 20 centímetros, também conhecido como peixe-vive. Mas não te deixe de se enganar por esse tamanho. Essas pequenas criaturas são mais do que capazes de compensar sua pequena estatura com suas incrivelmente dolorosas mordidas. Estes peixes preferem viver em águas rasas, perto da costa. E como são tão pequenos que são quase impossíveis de detectar, eles usam essa invisibilidade, e para sua vantagem, eles têm espinhos afiados em todas as costas, e como nadam em águas rasas, muitas vítimas desavisadas pisarão nesses espinhos. Se você for vítima de um peixe-aranha, provavelmente não será uma situação de risco de vida. A única morte conhecida aconteceu em 1933, com o resultado de uma série de injeção de veneno. Mas só porque não é fatal, não significa que não machuque. A maioria das pessoas acha a picada muito desconfortável. No entanto, a maioria das pessoas que foram vítimas relata a maior parte mais excruciante da dor é breve comparado com uma picada de uma abelha. Alguns sintomas comuns acompanhados por uma picada de peixe-aranhas são dor de cabeça, inchaços, comissão de dormência, dor nas articulações e por vezes vômito graves. A Bonding é uma cobra de 1,80 m de comprimento. Estas serpentes vivem nas savanas subsaarianas e são muito perigosas. Uma pequena mordida desta cobra resulta em hemorragia e insuficiência renal. Seu veneno é tão forte e eficaz que mesmo pequenas doses de seu veneno podem ser letal para os humanos. Os cisnes mudos são geralmente vistos como o completo oposto de perigoso e violência. Estes pássaros majestosos são frequentemente retratados como símbolo de paz e pureza. Mas a realidade não poderia estar mais longe do que os cisnes são realmente muito territoriais e pássaros violentos. Enquanto eles podem não ser venenosos quanto os outros animais mencionados nesta lista, seus bicos fortes podem causar alguns ferimentos graves. Os cisnes também são muito rápidos e perseguirão os intrusos até que eles desçam seu território.
O tamanduá bandeira é apenas um daqueles que parecem ser super divertidos para dar uma volta, mas deixe eu te avisar que isso provavelmente não será uma boa ideia. O tamanduá são incrivelmente defensivos e territoriais, e não gostam quando alguém se aproxima deles, e se sentirem ameaçados. Estes animais não se seguram, eles podem usar suas enormes garras de 10 centímetros para cortar carne, e quando estão com fome, eles quebram os cupinzeiros para se alimentarem. Além disso, eles usam estas enormes garras para se defenderem das onças pintadas e onças pardas. Musarañas são pequenas criaturas de topeiras que são muitas vezes confundidas como ratos, mas você vê que há uma grande diferença entre estes animais. Os musarañas são realmente venenosos como os lores lentos. Eles possuem veneno em sua saliva, que é capaz de matar e imobilizar as presas. Deste modo, afasta os predadores. O peixe-fogo é um tipo de baiacu tóxico, assim como o polvo de anéis azuis. Os peixes-fogos também têm tetrodotoxina em seus corpos. Vale ressaltar que 2 dos animais letais do mundo usam a mesma toxina para derrubar sua vítima. Agora, você se lembra que a tetrodotoxina é capaz no início do vídeo, não é? Mas você sabia que algumas pessoas realmente comem estes animais? Esses peixes perigosos é considerado uma iguaria e uma única porção pode custar centenas de dólares. Mas só porque é uma iguaria não significa que você deve comer, porque o veneno dentro do peixe-fogo ainda é capaz de causar danos mesmo depois que o peixe estiver morto. Se as partes venenosas não forem tiradas adequadamente, você começará a sentir-se doente. Poucos minutos depois de comer a carne, sua boca começará a formigar e eventualmente ficar dormente. E se alguém dá uma grande mordida no peixe venenoso, pode até ficar paralisado e sofrer insuficiência cardíaca. Mas como eu já disse anteriormente, ainda não temos antídotos para combater o veneno dessas criaturas como o peixe-fogo e o polvo de anéis azuis. Mas muitas pessoas esperam que os cientistas consigam uma solução logo em breve. Então, basicamente é isto. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo até aqui, mas antes de ir embora não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque é muito importante, e ative também o sininho de notificações. E muito obrigado por assistir, e até a próxima quarta-feira.